área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Bom, pessoas, hoje eu estou trazendo pra vocês o resumo da primeira temporada de The Last of Us. Pois é, gente, já tá saindo aí a segunda temporada, né? Então eu decidi trazer pra vocês o resumão contando tudo o que aconteceu na primeira temporada de The Last of Us. Antes de tudo, já peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Afinal, tem muita coisa pra gente resumir. No episódio a gente conhece Joel, sua filha e seu irmão. Bom, aqui a gente vê que eles têm um entrosamento e são super felizes, né? É praticamente uma família feliz. É óbvio que um deles tem que morrer. E realmente isso acontece. Afinal, estoura o vírus, né, gente? Esse vírus que transforma as pessoas em zumbis, praticamente cogumelos ambulantes, né? E aí o Joel, junto com seu irmão e a sua filha, né? Eles tentam fugir daquela cidade de carro. Nos primeiros momentos, nos primeiros meia hora da série, né? A gente vê esse desenvolvimento familiar entre eles. E é muito maneiro ver eles ali tentando fugir do vírus. Só que infelizmente acontece uma fatalidade. Bem no momento em que Joel e seu irmão acabam se perdendo, o Joel encontra as forças do exército. E nesse momento ele tá segurando a sua filha que tinha torcido o pé. E aí, em vez do exército ajudar eles, não, o exército atira. E tipo, atira em cima da filha do Joel. Não acaba pegando nenhum tiro no Joel, mas acaba matando a filha dele. E nesse mesmo momento ele reencontra o seu irmão, que dá um tiro no cara do exército. O que já salva ali pelo menos a vida do Joel, mas a filha morreu. 20 anos e aí a gente vê como o Joel evoluiu e a sociedade também, né, gente? Afinal, o vírus ainda está disponível aí, não tem vacina, né? Só que a sociedade meio que se barrou numa cidade ali onde não deixa ninguém entrar e ninguém sair. E o Joel trabalha meio que nessa parte ali junto com o governo, recebendo pouco. Inclusive, tadinho do Joel, né, gente? Porque como ele recebe pouco, ele também se casou, né? E o nome da esposa dele é até Tess. Ele acaba vendendo maconha ali por trás, pois é, ele mexe com essas coisas meio ilícitas, quem diria, né? O velho Joel mexendo com isso. E esse Joel, no caso, né? Ele atualmente ele tá pensando em fugir daquela parte ali. Afinal, ele recebe pouco, ele é extremamente abusado ali pelo governo, né? E ele e a sua esposa Tess estão tentando fugir. E nesse momento que eles decidem entrar para a Associação Vagalumes. E quando tudo dá meio que errado para esses vagalumes que são meio que rebeldes contra a Pedra, que é o governo ali, né? A Pedra, que é o governo, né? Tudo dá meio que errado. Os vagalumes, no caso, né? Direcionam o Joel e a Tess para levar uma garota que é meio que imune. E essa garota a gente já bem conhece da capa, que é a El, né? Enfim, ela é apresentada pra gente. E aí que a gente começa essa jornada com Joel e Tess, que é a sua esposa, né? E agora a El também indo para um lugar melhor, atrás do irmão do Joel, e também levar a Tess pro ponto principal dos vagalumes, onde vão poder testar a El para ver se ela consegue fazer uma vacina através dela. O episódio 2 já dá meio contexto das pessoas que estão atrás da procura da cura desse vírus, né? A gente começa bem longe de onde a gente estava ali, com o Joel e com a Tess, até com personagens que a gente não tem muito desenvolvimento, mas mostram eles atrás da cura, entendeu? Mostrando eles fazendo vários testes atrás de conseguir arranjar um jeito de o ser humano sobreviver a esse vírus desse zumbi, entendeu? E temos vários diálogos depois dessa parte da El, do Joel e da Tess, onde eles meio que se explicam como sobreviver ali fora do mundo, né? Porque afinal, quando a gente vai pro mundo lá fora tem vários zumbis, essas coisas assim, e o Joel deixa muito claro que ele não quer que a El, que é uma garota apenas de 14 anos, pegue na arma, né? Então ele fala pra ela andar sempre junto com ele, e é bem maneiro ver essa dinâmica da Tess e da El, as duas ele desenvolvendo, conversando, porque afinal a El ela é um bicho, né, gente? A gente até o momento não sabe muito da história dela, mas essa garota é praticamente um bicho que tá indo com eles obrigado. E bom, nessa caminhada deles de tentar cruzar o mundo, né, cruzar o Oriente para levar a El lá pro centro de controle, né, eles acabam passando por uma cidade, né, ali onde essa cidade tá infestada de zumbis. E gente, é muito maneiro essa cena porque a gente toma combate, tá? A gente vê o Joel junto com a arma, a Tess também atirando, a El fazendo de tudo para sobreviver. Só que chega um momento onde eles são atacados, sendo mais específico a Tess e a El. E é nesse momento que ambas as duas são mordidas. E claro que aí a gente tem um preço a se pagar, e realmente se paga, porque é muito triste o final. Então aqui a gente vê que a El, ela é imune realmente aos zumbis, né? O zumbi pode chegar a morder ela, que ela não vai virar esse monstro. Mas a Tess não, ela já sabia o final que ela teria. E num alto de rebeldia e de coragem, ela praticamente se explode junto com os zumbis. Querendo ou não, ela fecha muito bem o segundo episódio. Mas o terceiro episódio, de novo, bem longe dali. Ou melhor dizendo, a 16 quilômetros dali. E aqui é contado pra gente a história de Frank e Bill. Bom,
gente, o terceiro episódio ele é bem, como pode ser assim, né? Ele é bem tímido, mas é um episódio bem mais legal. Aqui a gente deixa a El e o Joey pra trás, depois daquela bomba lá da Tess, né? E aqui a gente é abordado um relacionamento entre esses dois personagens aí, que a gente não entende de início porque que eles estão aparecendo. O Bill e o Frank, no caso, primeiro era só o Frank, né? Que mostra quando os zumbis explodiram, né? Tudo aconteceu, como ele se fechou na cidadezinha dele, criou um próprio mundo dele ali, isolado de zumbis. Ele foi muito inteligente, afinal ele pegou a caminhonete, matou todo mundo que estava em volta dele e se manteve ali sozinho, até que ele acaba conhecendo o Bill, no caso, né? O Bill é um refugiado ali que acaba caindo numa das armadilhas do Frank. E aí, gente, é muito maneiro porque os dois começam a viver junto e acontece um relacionamento entre eles, né? O amor ali no meio daquele caos total, acontece um amor entre eles. E aí a gente vê também que os dois eram muito amigos da Tess e do Joel tempos atrás. Então a gente entende para onde o Joel tá indo, que é justamente para a casa deles. E esse terceiro episódio é mais sobre o desenvolvimento e o relacionamento entre os dois. É bem bonitinho ver o relacionamento desses dois homens parrudos do nada em The Last of Us. Mas é aquilo, né? No final, ambos os dois acabam morrendo, não por zumbis, mas sim por invalidez, né? Pela idade que vai passando. E aí a gente tem o quê? El, no caso, né, e o Joey chegando até a casa deles para chegar lá para aproveitar dos recursos. E aí eles descobrem que os dois morreram também e aproveitam dessa parte para pegar o carro deles e poderem seguir em viagem. Quer dizer, é o terceiro episódio meio que filler, só que é interessante. O episódio é o episódio com carro. Bom, gente, aqui tudo anda bem mais fácil, afinal os dois sem carros, né, até que eles chegam numa nova cidade, né, e nessa cidade a gente descobre que eles são atacados, no caso, né, tanto a El quanto o Joey, eles acabam sendo atacados ali com carros deles. E aí a gente se pergunta, uai, são vagalumes? São Fedra? Não, não são nenhum nem outro. Simplesmente são caçadores. Um terceiro grupo aí que a gente conhece. E esse terceiro grupo, gente, eles estão tentando ir atrás de um garoto chamado Henry. Só que a gente não conhece quem é esse Henry também. Sendo bem sincero, o ataque acontece, a gente não tem muita informação, a gente só vê o Joe e a El dando tudo de si. Inclusive é a primeira vez que a El pega uma arma e mata uma pessoa, né? Pelo menos é isso que é mostrado pra gente. E aí a gente vê que os dois conseguem fugir. Até que chega um momento onde eles deitam e quando eles acordam, eles são pegos. No momento que eles são pegos, a gente vê que eles não são pegos pelos famosos caçadores, né? Que é esse grupo que atacou eles. Mas sim por dois garotinhos muito maneiros, né? Um mais velho, que o nome dele é Henry, aí a gente entende quem é o Henry. E o seu irmãozinho pequenininho, né? Que ele é deficiente auditivo, no caso, ele não escuta nada. O episódio já chega nos dando contextos. Lembra aquela Federação Fedra que eu tinha falado lá no início? Bom, ela caiu. Pois chegaram os caçadores e simplesmente mataram todos eles e liberaram as pessoas. E ao mesmo tempo que esses caçadores chegaram, a gente também é contada a história do Henry, no caso, né? Do Henry e seu irmãozinho. Que os dois são informantes, né? E infelizmente, o Henry, atrás de um remédio pro seu irmão, ele acabou entregando um dos maiores caçadores ali, né? Uma das pessoas mais importantes dos caçadores. Por isso que essa outra moça aí, né, que agora é a líder dos caçadores, que é tanto a cabeça do Henry. História vai, história vem, a gente vê que ambos, no caso, né, tanto a El e o Joey e o Henry, seu irmãozinho, tem muito em comum e eles decidem meio que formar um grupo, onde o Joey e a El vão abrindo espaço e o Henry e o seu irmãozinho conhecem o caminho para eles saírem dessa cidade sem ser pegos por esses caçadores. Afinal, esses caçadores são muitos. Pelos tubos, tudo acaba saindo meio do errado, pois afinal os irmãozinhos, no caso, né, tanto o Henry quanto seu irmão, não conheciam muito bem os tubos e eles acabam sendo extremamente expostos ali para os caçadores. E, gente, aí que começa a treta, tá? Porque a gente vê cada um lutando por si. Chega os caçadores começam a atirar e ao mesmo tempo os zumbis vêm, gente. E aí é aquela luta por si, né? Caçadores por caçadores, é o nosso grupo pelo nosso grupo. E aqui a gente vê eles lutando para sobreviver, é uma das melhores cenas que a gente tem em The Last of Us, né? The Last of Us, que é uma série bem paradinha quando a gente diz em questão de ação, essas coisas assim. Aqui a gente vê muita ação. E ao mesmo tempo que a gente vê muita ação, a gente vê a queda dos caçadores. Pois é, apareceram ontem e já caíram hoje. Afinal, são muitos zumbis e os zumbis vão em cima deles. E nesse momento, a El, o Joe e os dois irmãozinhos conseguem fugir, entende? Eles conseguem fugir. Só que a gente acaba não sabendo, a gente só descobre agora num futuro meio longínquo, que tanto a El quanto
o irmãozinho pequeno acabaram sendo mordidos. E, gente, aí é uma loucura, tá? Porque, como eu disse, a gente tem um desenvolvimento entre os dois irmãos, né? Mas do nada, ele simplesmente, o irmãozinho menor, que é deficiente auditivo, que não fala o nome dele, tá, gente? Ele acaba se tornando um zumbi e atacando a El. E nesse momento, o irmão maior, ele levanta, no caso, né? Ele tenta atirar no Joey, pro Joey não matar o irmão dele. E aí ele vai lá, ele mesmo mata o irmão dele. E bom, gente, é nesse momento que a série fica bem pesada, porque nesse momento que ele mata o irmão dele, ele atira nele e depois atira na própria cabeça. Pois é, pesadíssimo. E assim a gente termina esse episódio. Muito pesado mesmo. Começamos o 6º episódio e já é dito pra gente que é passado 3 meses. Quer dizer, eles estão mais próximo lá do centro dos Estados Unidos ou da cidade onde é que eles estão, né? E aí eles meio que invadem a casa de 2 senhores ali. E esses senhores nos mostram aonde eles estão. Então, quer dizer, o Joey agora ele tá meio que situado. E é nesse momento que eles acabam encontrando o irmão do Joey. Pois é, gente, eles encontram o irmão do Joey. E aí é muito maneiro, gente, porque a gente vê, enfim, o Joey podendo chorar, o Joey poder colocar essa carcaça pra fora. Afinal, ele luta muito pra defender a El, ele sempre é a base durona ali, né? E é nesse momento que ele fala pro irmão dele: mano, eu tô te procurando há muito tempo, por que você não está atrás de mim? E aí o irmão dele dá ali meio que uma sacaneada, né? Pra gente estar de fora, a gente vê que o irmão dele não tava fazendo tanto esforço. Afinal, a vida do irmão dele, gente, é simplesmente perfeita. Ele mora agora num novo lugar ali, onde quem manda é o comunismo. Pois é, o comunismo onde tudo é bem partilhado, né? Tudo é muito bem democratizado, tudo muito bem demorado, no caso ali, né? São vilas que se juntaram e ele realmente, ele mostra ali que ele tá vivendo uma nova forma de vida. Ele casou, ele tentou ter filho, mas perdeu, né? Então a gente vê que o irmão dele realmente não tava sentindo falta dele. Só que aí o Joey chega lá pra falar pra ele: mano, eu tô ficando velho, você é meu irmão mais novo, você tem que levar a El. E é nesse momento que o irmão dele simplesmente declina. Ele aceita, não aceitando. O Joel vê que o que ele está fazendo é uma sacanagem. E nesse momento, o irmão dele até oferece uma moradia para o Joel e para El. Pois é, fornece para eles uma casa para eles. Mas eles logo decidem largar essa casa de lado, largar essa história do lado. Quer dizer, foi muito bom ter encontrado o irmão dele, sim. Só que a missão principal é levar a El pro centro dos vagalumes, né? Para conseguir uma cura para esse vírus. E aí eles deixam para trás, entendeu? O irmão dele, aquela família ali por trás que o Joel tem, pra ir atrás da El. Então, quer dizer, o 6º episódio é mais pra isso, pra mostrar que achamos o irmão dele, só que não adiantou de nada, porque agora a gente vai continuar a caminhada atrás da cura. E se eles seguem caminhos e eles chegam até perto desse lugar, né, que eles estavam tanto procurando, do Hospital Vagalumes, né? E ao chegarem lá, eles são atacados por bandidos. E nesse momento, um bandido chega e enfia uma adaga na barriga do Joel. E, mano, ele desmaia e assim termina o episódio. Quer dizer, a gente fica muito preocupado, muito preocupado mesmo. O único resquício que a gente sabe é que os dois conseguem fugir, né, se abrigarem ali num canto. 7º episódio começa e aqui a gente tem o 7º episódio de novo tão distante da realidade que a gente tá. Ou melhor dizendo, o 7º episódio é pra contar a história da El. Bom, a gente vê que ela desde criança, né, ela teve ali a sua mãe, que sua mãe bem na hora do parto, que teve a El, ela foi mordida por um zumbi, né, e por isso a El, ela foi integrada, ela foi entregue à sociedade Vagalumes, e a sociedade Vagalumes, em vez de ficar com a criança, não, entregou para a sociedade da Fedra. E bom, nesse momento a gente vê porque que a El é tão boa de guerra, ela é essa menina tão incrível, né, porque ela literalmente foi criada para isso, para lutar, para viver, para sobreviver. Tipo um treinamento meio que Viúva Negra, entendeu? Mas a base do episódio não é para contar 100% a história dela, mas sim para contar sobre o amor de sua vida, né? Bom, gente, a El, ela é da comunidade, assim como eu, assim como você... Mentira, parei. Mas assim como eu, né? E aí, ela sendo da comunidade, a gente vê que ela gosta de uma menina ali que é uma grande amiga dela. Essa amiga dela, apesar de ali andar junto com ela, né? Essa amiga dela é dos Vagalumes, e a gente vê o desenvolvimento do primeiro amor da El. A gente vê a primeira vez que ela é mordida, porque tanto ela quanto sua amiga são mordidas, e é bem interessante que as duas esperam ambas se enlouquecerem, entendeu? Uma não mata a outra, uma só deita na outra e espera as duas enlouquecerem. Só que aí a gente vê que a El não enlouquece, mas sua amiga sim. E é nesse momento que a El, a primeira vez que ela pega numa arma e dá um tiro na cara de sua melhor amiga, ou melhor dizendo, da sua namorada. No 8º
episódio justamente da onde a gente parou. E o 8º episódio é simplesmente absoluto cinema, tá? Porque a gente vê ali, né, que esses bandidos que tentaram saquear a El e o Joel, né, o Joel simplesmente mata um deles. E aí os outros dois fogem. E aí a gente vê que o Joel ali tá machucado, né? A gente já começa o episódio com o Joel praticamente ali quase morrendo nas últimas. A El arranjou uma casinha pra eles, né? Essa casinha bem velha, mas que vale a pena pro Joel ficar deitado ali. E a El agora ela tá andando com um rifle na mão e está caçando. E ela consegue caçar até que um avestruz. Só que nesse momento que ela chega pra pegar a carne do avestruz, ela vê que 2 homens abordam ela. E aí que entra o problema, porque ela aponta a arma pra eles e fala: eu posso trocar essa comida com vocês, mas eu quero remédios. E esses 2 homens são de uns vilarejos ali perto. E aí a gente vê que um é mandante, né, e o outro ali é só um capanguinha dele. Ele fala: abaixa a arma, pede o remédio. E aí eles meio que fazem essa troca de comida pelo remédio. Depois dessa grande tensão entre eles, a gente conhece um pouco mais sobre esse pessoal que atacou a El e que também trocou o remédio pela carne. Bom, eles vivem tudo em prol de Deus, se é que você me entende. Tudo eles botam o nome de Deus na frente. E bom, as famílias ali, né, que vivem junto, elas querem vingança, querem que o Joey seja morto porque ele matou aquele bandido lá atrás. A gente não sabia, mas o bandido era dessa vila, né? E aí é nesse momento que a gente vê que eles estão indo atrás da El querendo vingança. E eles realmente acham onde é que ela está junto com o Joel. E aí a gente tem uma das melhores cenas onde a El simplesmente tranca a casa onde é que o Joel tá, entrega uma arma pra ele e ela sobe em cima do cavalo e tenta dar um tiro nele e tenta fugir. Só que acaba dando tudo errado, gente, infelizmente. Afinal, o cara consegue acertar o cavalo e a El cai desmaiada. E aí esses bandidos não encontram o Joel. Pois é, eles não encontram o Joel. Mas o pastor deles ali, né, que é o grande mandante, ele é um pastor, ele decide carregar a El junto com eles para levá-la para prisão. E aqui, gente, que é literalmente absoluto cinema de novo. Quando na cadeia, a El, ela consegue acordar e ela vê que esse pessoal é muito maluco. Por quê? Porque eles são bem escassos de comida. Então eles simplesmente sempre, como pode dizer assim, né, pegam uma pessoa do vilarejo deles, falam que essa pessoa foi morta, só que essa pessoa não foi morta. Ela vai simplesmente pro abatedouro, eles cortam as carnes dessa pessoa e comem, servem pra vila. Então quer dizer, eles são canibais. Pois é, e é nesse momento que é absoluto cinema total. Por quê? Porque a El vê aquela cena ali e ela também percebe que esse pastor ali, né, que é o mandante de tudo, ele simplesmente tá querendo estrupar ela. Pois é, não tem como eu falar isso da forma mais simples. Ele tá querendo com ela, entendeu? E, gente, a gente tem uma das melhores cenas de todas, onde a gente vê a El tentando fugir dessa cadeia. O cara, ele simplesmente chama outro e vai pra cima dela pra tentar, entendeu? Fazer aquilo com ela, apesar dela estar presa ali. E nesse momento ela mostra todo o seu treinamento de guerra e ela consegue fugir da cadeia. E mano, quando ela foge da cadeia, a gente tem uma das melhores cenas de combate, onde a gente vê a El lutando contra os dois. Ela ataca fogo no lugar, ela luta. Literalmente, é uma criança tão pequena que luta tanto. Quer dizer, ela imagina o tanto de gatilho que essa garota deve ter. E realmente, gente, é uma das cenas assim que é imensurável. A gente tem o Joel ali, agora melhor, né, levantando, tentando ir atrás da El. E a gente vê a El simplesmente matando o cara com um cutilador, entendeu? Mano, é de se matar, E graças a Deus que ela mata esse cara, porque esse cara, ele queria aquela palavra com ela, entendeu? Então ainda bem que ela consegue fugir desse vilarejo de pessoas malucas que comem carne humana. Detalhe, a gente termina esse episódio desse jeito, com o Joel conseguindo achar a El, só que o Joel não participa de nada, tá? Ele tá bem machucado, então quer dizer, a El consegue fugir dessa cadeia, consegue cuidar do Joel tudo sozinho, mostrando que a garota é autossuficiente. Quem entendeu, entendeu na segunda temporada o porquê que ela tem que ser tão autossuficiente. O episódio em si, ele é um episódio muito dramático, ele é o 9º e último, né? E bom, aqui a gente conclui a jornada do Joel e da El, né? Eles conseguem chegar lá no grande edifício Vagalumes. E bom, gente, quando eles chegam lá, mano, o Joel, ele acaba sendo atacado, né? Mas no primeiro momento ele é atacado, só que quando ele acorda ele vê que tá tudo bem. Afinal, só os bandidos que não sabiam quem o Joel era, né? Bom, no primeiro momento o Joel chega, ele fica lá na maca e a mulher vem conversar com ele. E nesse momento ela fala, a El, ela vai ser operada, quer dizer, vão operar a cabeça dela, vão tirar esses genes, só que a gente sabe que se operar a cabeça dela, a El simplesmente não vai viver.
E é nesse momento que o Joel tem aquela parada ali emocional no coração, afinal a sua grande amiga, a El, uma jovem de 14 anos, acho que ela tem 14 anos, né? Ela vai morrer, ela simplesmente vai morrer em prol da saúde, né, da pesquisa. E aí ele simplesmente reluta naquilo. E aí o pessoal do vagalume dá uma coça nele e manda ele embora. Bom, nesse momento a gente sabe que o Joel não vai desistir assim tão fácil. Gente, a estrutura do episódio em si é o Joel lutando pra conseguir pegar a El de volta, né? E, gente, era a escolha da El ela se tornar uma parte da pesquisa, sabe? Era a escolha dela ela se dedicar, mesmo que o caso dela fosse morrer. Se ela tivesse que morrer pra ter que fazer a cura, ela ia aceitar isso. Só que o Joel simplesmente não aceita isso. Ele mata todos os vagalumes, mata os doutores também. E aí a gente tem no final do episódio do Joel andando de carro junto com a El, né? E aí a El ela tá desmaiada ali, do nada ela levanta e acorda. E aí a gente vê que a El tinha aceitado morrer, praticamente, né? Ela não sabia, mas ela tinha aceitado que ela ia se tornar uma parte de um gráfico, entendeu? Que a vida dela ia ser obsoleta, afinal ela estaria salvando a humanidade. Só que o Joel não aceita isso. E no carro ela pergunta, uai, por que eu tô aqui? Por que eu não tô junto com os vagalumes? Por que eu não tô participando lá na cirurgia? E aí o Joel explica pra ela que eles foram atacados. Aí a El já fica sem dúvida, uai, a gente foi atacado e o que aconteceu com os vagalumes? O Joel mente, ele fala que eles foram atacados por bandidos e que mataram todos os vagalumes, mas que ele e a El conseguiram fugir de lá com vida. E é assim que finaliza o último episódio de The Last of Us, quer dizer, ele finaliza com uma mentira do Joel escolhendo salvar a El, né? E assim a gente finaliza a primeira temporada de The Last of Us. E esse foi mais um resumão de série. Se gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Lembrando que dá muito trabalho pra gente fazer esse vídeo, então por favor, engaje com ele, deixe o like, comente o que você acha da série. E pode ter certeza, tá, gente? Se inscrevendo nesse canal, a gente vai ter o resumão da segunda temporada. Um beijão, valeu, falou e fui!